Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 40. Amém? Salmo de número 40. Quantos acharam, diga amém. Vamos ler apenas 3 versículos. 3 versículos da palavra do Senhor. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra. E creio que o Senhor é o Deus desta palavra. E aqui nós estamos, meu Pai, nos reverenciando diante desta palavra. E eu creio que o teu Espírito é o que governa todas as coisas. É o teu Espírito que fala, é o teu Espírito que orienta. E neste momento, papai, nos dê mais esta graça de nos inspirar para ministrarmos a tua palavra nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero meditar com a igreja nesta noite sobre esperar com paciência. Quantos têm paciência? Diga amém. Quantos têm paciência? Diga amém. Vocês estão sendo sinceros mesmo? Ninguém tem paciência aqui? Quantos têm paciência? Diga amém. Só uns 3 só. Meu Deus, aleluia. Então é a palavra certa de hoje. Glória a Deus. Esperar com paciência. Davi, esse salmo é de Davi, Salmo 40, salmo de Davi. Davi, ele foi um rei vitorioso. Os irmãos conhecem a história do rei Davi, até as crianças conhecem a história do rei Davi. Ele foi muito vitorioso. Por que ele foi vitorioso? Porque ele era sábio em atacar e defender. Ele sabia o momento certo de atacar e de defender. Ele era sempre sábio nas suas decisões. E uma das armas de Davi era justamente o esperar o tempo certo, o tempo oportuno para tomar suas decisões. Nós vemos a história dele quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Quantas vezes ele teve a oportunidade de atacar Saul? Mas Davi, ele nunca atacou o rei Saul enquanto Deus assim não permitiu. Então ele sabia esperar com paciência. O rei Davi, ele soube esperar com paciência e por isso ele foi o rei que ele foi. Ele sabia atacar no momento certo, ele sabia se defender no momento certo, ele tinha paciência. E tinha aquelas horas, como na ocasião do rei Saul, que ele estava perseguindo Davi no início, tinha oportunidades excelentes para ele exterminar o rei Saul, mas ele nunca tocou no ungido de Deus. Essa é a expressão que a palavra diz. Porque ele sabia o momento certo. Então ele sabia esperar com paciência. E esse salmo é dele. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Em outra tradução vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar com paciência significa suportar dor. Esperar com paciência significa suportar abandono. Às vezes passar frio, passar fome, às vezes passar grandes necessidades. Esperar com paciência é não revidar no momento errado, ou melhor, nunca revidar as afrontas, mas sempre deixar tudo para o controle de Deus. Esperar com paciência é isso. Mas nós aguentamos às vezes as lutas e as perseguições, às vezes nós suportamos
as afrontas e esperamos com paciência, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel. Nós esperamos com paciência a nossa luta nessa terra, a vinda de Cristo, a vinda do Senhor Jesus. Nós suportamos muitas coisas, porque nós sabemos que Jesus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Nós não estaríamos suportando as afrontas, as investidas do diabo, nós não estaríamos suportando tudo isso, se nós não tivéssemos uma certeza em nossos corações, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso, irmãos, vale a pena nós esperarmos com paciência. O que significa esperar com paciência? Em primeiro lugar, o texto começa dizendo no versículo 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. A primeira parte nossa, que nós vemos nesse versículo, qual que é a nossa parte nessa decisão? Orar e aguardar. Esperar com paciência é orar e aguardar. Qual é a parte de Deus? É a benevolência de Deus, a resposta de Deus. Porque o versículo diz assim: coloquei a minha esperança no Senhor. Colocar a esperança é orar e aguardar. Colocar a esperança é estar ciente de que aquele que prometeu é fiel. E o versículo ainda continua: Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu grito de socorro. Quer dizer, essa parte aqui não cabe a nós, mas cabe a Deus. A sua benevolência, a sua bondade, a sua grandeza sobre nós, o seu amor sobre nós. Quer dizer, Ele responde no momento certo, Ele dá a resposta para nós no momento certo. Então, esperar com paciência significa isso em primeiro lugar: orar e aguardar. Diga comigo: orar e aguardar. E quando nós aguardamos com paciência, como diz o texto, nós vamos receber a benevolência de Deus, nós vamos receber a resposta de Deus. Tudo que nós esperamos, amém? Tudo que nós esperamos, nós só esperamos porque é algo bom. Ninguém espera com muita esperança algo que não vai nos trazer alegria. Observe que o texto diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele ouviu meu grito de socorro. Observe que a esperança que Davi está dizendo aqui é uma esperança de que ele iria receber algo bom, porque ninguém suporta tentações, ninguém suporta inimigos, se realmente ele não tiver uma certeza de que Deus vai fazer coisa melhor na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto continua dizendo: Ele ouviu o meu grito de socorro. Quem é que está esperando algo bom na sua vida e não passa por nenhum tipo de situação difícil, que ele fica gritando por socorro? Não. Se alguém está gritando por socorro, é porque essa esperança, essa paciência que ele está vivendo, essa esperança com paciência, ele está num contexto de perseguição, de luta. Por isso que Davi fala: Ele ouviu meu grito de socorro. Quem grita por socorro é quem está passando por grandes lutas. Quem grita por socorro é quem realmente não está sendo acariciado, não está sendo amado, mas sim perseguido. Por isso que Davi fala: coloquei minha esperança no Senhor, toda a minha esperança, toda a minha confiança, e Ele ouviu o meu grito de socorro. Tudo que esperamos, só esperamos porque é algo bom. Ninguém espera com muita esperança algo que não vai lhes trazer alegria. Amém? Alguém suportaria dor? Alguém suportaria afronta se algo, se o prêmio dessa espera não fosse maravilhoso? Ninguém suportaria. Ninguém suportaria. É por isso, meus irmãos, que nós sempre temos que colocar nossa esperança em Deus, e cientes de que aquela promessa que Jesus fez para nós lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia, toda aquela cena do sacrifício de Jesus, tem uma promessa para mim e para você. Uma promessa de vida eterna, uma promessa de morada celestial, uma promessa de vida abundante, uma promessa maravilhosa. E para que nós esperamos com paciência, e para que nós vivenciamos, ou melhor, vivemos uma vida aqui nessa terra com esperança, nós temos que saber que às vezes nós vamos passar por alguns tipos de situações difíceis, mas espera com paciência.
esperar é uma coisa, agora esperar com paciência é outra. Se eu dizer para o irmão Elson aqui, irmão Elson, amanhã, 10 horas da manhã, eu vou lá no seu trabalho para nós conversarmos sobre um assunto. Está dito para o irmão Elson, está marcado um horário, está tudo certo. Ele vai ter uma esperança. Mas ele não vai ficar ansioso, né? Com paciência, preocupado. Não, porque foi dito um horário que eu iria lá. Não vai ter nenhum tipo de perseguição. Ninguém vai afrontar o irmão Elson por causa disso. Ninguém vai perseguir o irmão Elson porque eu falei que ia no escritório dele. Mas quando nós estamos esperando por algo sobrenatural, aquilo que realmente o homem não pode fazer, aquilo que realmente o homem não dá conta de fazer, e aquilo que o próprio Cristo disse, ó, se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então o próprio Jesus está dizendo, espera com paciência. Então esperar a vinda de Cristo, temos que esperar com paciência, porque não é algo tão simples, é algo desafiador, é algo que precisamos estar preparados, precisamos atualizar o nosso cérebro, precisamos atualizar nossa mente, precisamos estar cientes de que aquele que prometeu é fiel, mas da mesma forma que ele prometeu, ele também alertou. Alerta de Jesus para nós, estejamos firmes e constantes, porque o mundo, ou melhor, o diabo, vosso adversário, ele está entre vós, ao vosso derredor, querendo vos tragar. Por isso que o salmista diz aqui, foi muito sábio em dizer, espera com paciência. Porque nós só temos paciência, ou precisamos ter paciência, quando estamos sendo afrontados. Você precisa ter paciência com aquela pessoa que te xinga. Você precisa ter paciência com aquela pessoa que mente para você. Você tem que ter paciência, porque como cristão, nós não podemos revidar. Como cristão, nós temos que mostrar o lado de paz que nós pregamos. Nós temos que transmitir a paz. Nós temos que transmitir o amor. Nós temos que amar aquele que nos persegue, segundo a palavra. Tudo que esperamos, só esperamos porque é algo bom. Ninguém espera com muita esperança algo que não vai lhe trazer alegria. O que significa esperar com paciência? É aceitar o que vem de Deus, mesmo que isso afaste, ou melhor, mesmo que isso afete a sua dignidade. Esperar com paciência é esperar, né? Mesmo que isso afete a sua dignidade. Um exemplo bíblico para vocês entenderem. Maria, quando ela recebeu a notícia do anjo, que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo, ela esperou, ela aceitou aquilo que Deus falou, mesmo que aquilo afetasse a sua dignidade. Imagina Maria agora, na sua mente, que ela poderia estar pensando. Não tinha se casado ainda, o que as mulheres poderiam pensar. Tanto é que os irmãos sábios que tiveram que mudar daquela cidade, porque José não queria que ela passasse vergonha, mas foi algo que Deus disse. Então, suportar com paciência, ou esperar com paciência, é aceitar o que vem de Deus, mesmo que isto afete a sua dignidade, ou o seu ego. Deus, ele é soberano nas suas escolhas. Deus, ele sabe o que faz, e faz sempre para o bem. Até nesse momento aqui, que para nós, humanamente falando, parece que está errado, mas não. Estava tudo certo. Deus fez exatamente. O que é esperar com paciência? É continuar com a forte sensação de abandono e desprezo. Esperar com paciência é isso. É esperar sabendo que às vezes você é abandonado, é desprezado. Quem sofreu isso? O próprio Jesus, quando foi preso. Quem lembra da história? Jesus, quando ele foi pego pelos soldados, o que os discípulos fizeram? Os discípulos fugiram. Jesus ficou sozinho na mão dos soldados, mas Jesus estava vivendo um propósito com paciência. Ele sabia que ele teria que consumar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele saberia que ele tinha que suportar o abandono dos seus discípulos com paciência, porque era essa a proposta de Deus para a sua vida. E a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida também vai requerer de nós paciência. E quando o salmista diz, esperei com paciência, significa que no meio do caminho, algumas lutas virão,
mas nós temos que perseverar, aleluia, continuar sempre crendo que Jesus está do nosso lado. Esperar com paciência é viver muitas das vezes sobre pressão psicológica. Quantos já sofreram pressões psicológicas sendo cristão? Às vezes você está numa roda de amigos e você, como cristão, você não pode agir como aqueles amigos. E o diabo fica pressionando a sua mente, que nada, pai, é só um pouquinho, é só agora, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. E você acaba cedendo àquela pressão psicológica. Mas quem persevera com paciência, ou quem caminha com paciência, esperando a promessa, ele não foge, ele não deixa ser atingido pela pressão psicológica. Um exemplo bíblico, os irmãos, encaixando na mente de vocês. Um homem que sofreu uma pressão psicológica da sua esposa foi Jó. Jó estava vivendo o momento em que Deus tinha permitido para a sua vida. Jó estava ali entre lepras, coçando o seu corpo com cacos de telhas, se não fala a memória, alguma coisa, ele estava coçando o seu corpo, ferido, já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido os seus bens, ele já estava realmente morto. E quando ele precisa de um apoio, quando ele precisa realmente de uma palavra de incentivo, chega a sua mulher e diz para ele. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. Pressão. Mas Jó é o grande exemplo de paciência. É por isso que nós precisamos esperar com paciência. E esperar com paciência, como vou repetir mais uma vez, é esperar. A paciência significa que não vai ser fácil, mas Deus sempre estará conosco. A paciência está dizendo assim, ó, não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês, aonde vocês estiverem, desde que vocês continuem esperando com paciência. Desde que vocês continuem suportando pressões psicológicas. Desde que vocês estejam enfrentando abandono, desprezo, fome ou talvez frio. Porque estas, meus irmãos, são as consequências dos seres humanos aqui na terra. Todas as lutas que nós passamos, todas as afrontas que nós sofremos, tudo aquilo de mal que nós vivemos, é consequência do pecado. O pecado do homem Adão primeiro, e consequentemente os nossos pecados, porque nós todos pecamos. Se nós formos olhar realmente para aquilo que nós estamos vivendo, nós teríamos que glorificar a Deus pela sua misericórdia. Porque se nós formos colocar no papel todos os pecados que nós cometemos durante um dia, durante um mês, durante o ano, você vai ver que é muitos pecados. Mas mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus continua sobre nós. Deus continua nos amando. Deus continua derramando da sua graça a chuva. Deus continua dando sol para nós. Deus continua abençoando cada um de nós. É por isso que nós temos que entender o que significa esperar com paciência. Esperar com paciência também é sentir dor por dentro e pensar ternura e falar no semblante de alegria. Não tem aquele momento que você está aflito, você está com dor por dentro, mas você precisa passar ternura, você precisa passar que está tudo bem. Isso também é suportar ou esperar com paciência. Muitas das vezes, nós como servos do Senhor Jesus, como cristão, nós precisamos passar uma imagem para a sociedade, de que nós estamos vivendo em um momento em que Deus proporcionou. Nós estamos vivendo alegres e contentes, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então suportar com paciência, ou esperar com paciência, é você sentir dor, mas passar ternura.
O seu semblante não pode passar dor. O seu semblante tem que passar que você está bem com Deus, confiante em Deus. Esperar com paciência é glorificar a Deus quando o mal às vezes nos atinge. Esperar com paciência é glorificar a Deus, mesmo quando o mal às vezes nos atinge. Paulo e Silas na prisão. Quer um exemplo maior do que esse? Estavam presos, acorrentados, meia-noite, eles estavam murmurando, eles estavam blasfemando, é isso? Não. Meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Isso é esperar com paciência. Quem canta no meio da luta é porque tem certeza que Deus já está enviando a resposta da sua oração. Quem espera com paciência, ele louva o Senhor nas tribulações, porque a sua confiança não está no homem, não está no sistema, a sua confiança está no Deus Criador de todas as coisas. Mas nunca se esqueça, esperar com paciência significa, vai ter lutas, mas você vai vencer, não se preocupe, é o tempo de Deus. Ele é soberano no seu tempo, Ele é dono do tempo, aleluia. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Nós temos que esperar com paciência. Esta é a palavra que o Senhor está trazendo para nós nesta noite. Viver com a certeza de que Ele está nos observando. É viver muitas vezes sob forte pressão psicológica. É glorificar a Deus quando o mal às vezes nos atinge. Jó capítulo 2, versículo 10 diz assim: ele respondeu para a mulher: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então é glorificar a Deus quando tudo está indo de mal a pior. Esperar com paciência é glorificar a Deus quando o mal te atinge, quando a luta te encontra, assim como Jó fez. Jó, ele respondeu para a mulher: olha, você aceita o bem, não pode aceitar o mal? Nós temos que aprender a aceitar também as correções de Deus. O filho só cresce educado se ele for corrigido com vara, às vezes castigo. Não sei qual é a forma que os pais aqui corrigem seus filhos, mas Deus tem a sua forma de educar os seus filhos. É muitas vezes, meus irmãos, fingir que não entendeu a ofensa. Esperar com paciência é muitas vezes fingir que não entendeu a ofensa, que não entendeu o bullying, que não entendeu a ingratidão. É continuar amando com amor ágape, com amor sacrificial, orando por cada uma dessas pessoas, que elas sejam libertas das cadeias que os prendem. Esperar com paciência é isso, é fingir que não entendeu o mal, é fingir que não entendeu a ofensa, é fingir que não entendeu o bullying, é fingir que não entendeu a gratidão. Esperar com paciência é saber que aquele que tem um olho que tudo vê, está olhando todas as coisas, e Ele vai nos recompensar no momento certo. A maior arma que nós temos para vencer é nós glorificarmos a Deus e fingirmos que não estamos entendendo as ofensas, os bullying, as ingratidões. É nós mantermos firme em glorificação a Deus, porque aquele que está vendo tudo, Ele também vai nos justificar no meio de todos. Aleluia! Creia nisso. Espere com paciência. Esperar com paciência é amar o Judas, que muitas vezes rouba as ofertas. Judas fazia isso. Esperar com paciência é amar a Pedro, que nega a sua fidelidade. Jesus amou a Judas, Jesus amou a Pedro, mesmo eles sendo rebeldes, ingratos. Jesus estava esperando com paciência também o seu tempo se cumprir aqui na terra. Esperar com paciência é amar os soldados
que nos fura com a lança. Jesus foi furado com a lança. Jesus foi colocar uma coroa de espinho, foi crucificado. E Jesus, na sua paciência, ele olhou para baixo e olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. E isso é glorificar a Deus. No momento da prova, no momento da angústia, no momento da tribulação, nós só vamos vencer, meus irmãos, e termos vidas vitoriosas, se isso aqui for realmente o nosso cardápio diário. Alimentarmos esta palavra, nos humilhar perante Deus e dizer: Pai, me dê força para eu viver esta palavra, me dê força para eu esperar com paciência. Esperar com paciência é isso. Tudo isso, meus irmãos, passamos quando estamos esperando com paciência as promessas de Deus. Quem aqui está esperando as promessas de Deus, diga amém. Tenha paciência, amém? Muita paciência. Geralmente gritamos quando estamos em apuros. Geralmente nós blasfemamos às vezes. Nós gritamos, nós denunciamos, nós processamos. Se estamos diante de situações em que os recursos humanos não alcançam, nós precisamos buscar socorro em Deus. Quando você está vivendo nesse mundo, enquanto você estiver nesse mundo, você vai precisar de paciência, você vai precisar de muita persistência. E o diabo é o papel principal dele, tirar a sua paciência, tirar você do equilíbrio, tirar você da segurança em Deus. Salmo 124, versículo 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro, o meu socorro, está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando você coloca a sua esperança no homem, você se desespera. Você quer processá-lo, você quer fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, você quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus que diz: filho, esperei com paciência. Esperar com paciência é buscar o socorro em Deus, que fez os céus e a terra. Salmo 34, versículo 4 diz assim: buscai o Senhor, ou melhor, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, Ele tira de nós todo medo, toda angústia, todo sufoco, tudo aquilo que o mundo está querendo fazer para destruir a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua família. Quando você busca em Deus, Deus te alivia,